nasce um geodia. Na capital gaúcha da geodiversidade. Um geodia nacional. O Geoparque Caçapava, aspirante Unesco, apresenta um geodia de bike pelo Vale do Santa Bárbara. Vini, olha só o que eu me lembrei. Tu sabe que hoje é uma data muito especial, né? Hoje é o Geodia. Bah, seria muito legal se a gente desse uma volta de bike pelo Vale do Santa Bárbara para comemorar essa data. O que tu acha? Vamos? Boa ideia, Paulinha! A gente podia sair do Jardim da Geodiversidade, professor Maurício Ribeiro, lá na Unipampa, e descer o vale para pegar o pôr do sol na Pedra do Segredo. E de quebra, no caminho, ainda curtir a cascata do Arroio Pessegueiro. O que tu acha? Bah, eu acho muito massa. O Geodia é um dia muito especial para celebrar a geodiversidade e essa pedalada do Vale do Santa Bárbara é perfeita para um roteiro de geocicloturismo. E eu fico aqui muito orgulhosa de lembrar que o primeiro Geodia realizado no Brasil foi aqui em Caçapava do Sul, território do Geoparque Caçapava aspirante Unesco, no ano de 2015, que foi o mesmo ano em que o município recebeu o título de capital gaúcha da geodiversidade. E todos nós ficamos muito felizes celebrando e valorizando essa incrível geodiversidade do território brasileiro. E como foi que tudo isso começou? Então, na verdade, tudo começou ainda em março de 2013. Eu tinha acabado de fazer um levantamento de locais geológicos de interesse, de geossítios em Caçapava do Sul, e tive a ideia, e fui acompanhado por outros colegas, né, outros parceiros interessados em geodiversidade, em geoconservação. Uma ideia simples, né, mas que poderia ter um impacto interessante na autoestima, no orgulho dos caçapavanos com relação ao seu território, né, e ao seu patrimônio natural. A ideia era transformar, por lei, Caçapava do Sul na capital gaúcha da geodiversidade. Eu levei essa ideia ao prefeito da época, o Otomar Vivian. Ele gostou da ideia, chamou um deputado estadual, o Pedro Westphalen, e isso foi apresentado na Assembleia Legislativa, na forma de um projeto de lei. Passou por seu trâmite, 1 ano e meio de trâmite, e acabou sendo aprovada então na Assembleia e sancionada em 15 de julho de 2015 pelo governador Sartori, e se tornou a lei 14.708, né, que declara então Caçapava do Sul capital gaúcha da geodiversidade. E o nosso Geodia, né, o nosso Geodia de Caçapava do Sul,
que existe desde 2015, né, e que foi o pioneiro do Brasil, ele foi pensado exatamente para celebrar a conquista desse título, né, de Caçapava do Sul como capital gaúcha da geodiversidade. Bom, e é claro, né, que a capital gaúcha da geodiversidade, o título, o Geodia e toda a estratégia que se seguiu de, aos poucos, ir aumentando a identificação da comunidade caçapavana com a sua geodiversidade, com o seu patrimônio natural, era, obviamente, o início, né, e o embrião de um voo maior, né? A gente sempre teve no horizonte a intenção, o desejo, né, o sonho de tornar Caçapava do Sul um geoparque mundial Unesco. Bom, isso foi realmente um sonho que acabou aos poucos se tornando realidade. Por quê? Porque a UFSM começou a institucionalizar a questão dos geoparques, né, e abraçou essa questão dos geoparques. Depois foi seguida pela Unipampa, já tem editais, tanto na UFSM quanto na Unipampa, específicos para geoparque, na extensão universitária. E depois ela foi seguida também pelo poder público e pela sociedade civil, né, já na gestão agora do prefeito Giovanni, e depois com a fundação, com a constituição, digamos assim, da AGEOTUR, que é a Associação para o Desenvolvimento do Geoturismo em Caçapava, né, e que é uma organização privada sem fins lucrativos da sociedade civil caçapavana, que busca então incrementar esse segmento, né, esse geoturismo, né, como um turismo de conhecimento e tudo mais. Então, hoje, essas 4 instituições juntas, o FSM, Unipampa, Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul e a GeoTour, estão juntas tentando trazer, então, institucionalmente, né, a certificação para Caçapava do Sul como Geoparque Mundial Unesco. Nosso município fica localizado em um ponto privilegiado, com relevo preponderante chamado de Alto de Caçapava, onde está o granito Caçapava, e que é circundado por um cinturão de rochas metamórficas mais antigas que o granito. Eu vou usar uns modelos em resina, feitos pelo João Cos, lá de Garopaba, do Instituto Federal, para explicar um pouquinho onde é que a gente está no estado do Rio Grande do Sul, né? A gente está, né, em Caçapava do Sul, nessa grande região aqui, que ocupa o centro-sul do estado do Rio Grande do Sul, que é exatamente o Escudo Sul-Rio-Grandense ou Planalto Sul-Rio-Grandense, né? É uma área, como vocês podem ver, ela é uma área relativamente alta em relação ao seu entorno, né, que é a Depressão Central e a Planície Costeira. Então ela é alta em relação a essas duas áreas. Claro, ela não é tão alta quanto essa parte do Planalto Meridional brasileiro, que é a metade norte do Rio Grande do Sul. Então nós estamos aqui, Caçapava está mais ou menos por aqui, né, o território está mais ou menos por aqui, e eu vou mudar a escala agora para vocês entenderem melhor onde é que a gente está. Bom, e aqui nós temos um outro modelinho em resina que tem os limites municipais de Caçapava do Sul, né? Então, aqui nessa área sul, esse recortado aqui, esse limite sul do município de Caçapava do Sul é o grande rio Camaquã, né? O segundo maior rio totalmente inserido no estado do Rio Grande do Sul. A gente tem como elemento marcante do relevo de Caçapava esse grande alto topográfico aqui, que é o Alto de Caçapava, que é composto por granitos, né? E a gente tem aí algumas serras e alguns vales que vocês estão vendo aí. O passeio de hoje, o passeio do Geodia Nacional, ele é neste vale que se estende aqui na direção nordeste. E esse vale, o Vale de Santa Bárbara, ele está posicionado entre duas serras, né? A oeste, a Serra de Santa Bárbara, formada por riolitos, né, por rochas vulcânicas ácidas, muito resistentes ao intemperismo, e a leste, né, essa serra aqui, que é a Serra do Segredo, né, que é formada então por conglomerados e arenitos conglomeráticos, também muito resistentes ao intemperismo. Então o pessoal está passeando aí hoje neste vale aqui, o Vale do Santa Bárbara. O nosso passeio começa no granito Caçapava. Ao redor do granito Caçapava ocorrem as rochas metamórficas do complexo metamórfico Passo Feio.
Essas rochas se formaram devido à intensa colisão de placas tectônicas. Há cerca de 700 milhões de anos, um oceano fechou devido à colisão das placas. As rochas desse fundo oceânico foram submetidas a condições de soterramento e aumentaram muito a sua temperatura e pressão, formando rochas metamórficas, como mármores, xistos e anfibolitos. Em torno de 560 milhões de anos, esta crosta continental aqueceu e fundiu, gerando um magma que invadiu as rochas metamórficas e formou o que vemos hoje, que é o granito Caçapava. O granito Caçapava é importante para o município, pois nos fornece materiais para a construção, como pedras de calçamento, britas e pedras de alicerce, que desde antigamente foram usadas, como podem ser vistas nas muralhas do Forte Dom Pedro II, assim como na calçada que foi feita em homenagem ao imperador. O complexo metamórfico Passo Feio forma um cinturão de rochas metamórficas ao redor do granito Caçapava. É formado por rochas que nos fornecem também materiais importantes para o desenvolvimento. Citam-se aí as nossas caieiras, sendo Caçapava do Sul o maior produtor de calcário do Rio Grande do Sul. É muito interessante o Jardim Geológico Professor Maurício Ribeiro, né? Aqui dá para ter uma experiência incrível de poder conhecer os principais tipos de rocha de Caçapava do Sul e perceber que em nosso município nós temos uma verdadeira sala de aula ao ar livre. Aqui no jardim há uma exposição de blocos de rochas e painéis interpretativos que falam sobre a geodiversidade de Caçapava do Sul e as características de nosso patrimônio geológico. Esse local é perfeito para vir com a família, com escolas e turistas que visitam a nossa região. É mesmo. E ainda essa reconstituição da preguiça gigante. Olha só como era esse animal que viveu em Caçapava há 10 mil anos atrás. E o legal é que o jardim está sempre aberto para visitação, pois fica na frente da Unipampa. A Universidade Federal do Pampa, Unipampa, é composta por 10 unidades na região da Campanha e da fronteira oeste gaúcha. O campus Caçapava do Sul oferece à comunidade 5 cursos de graduação e 2 de pós-graduação, além de cursos de especialização e de extensão. Nós desenvolvemos diversas pesquisas que ajudam a responder às questões da sociedade, nas áreas de ciências exatas, engenharias e ensino. O Geoparque Caçapava Aspirante Unesco é uma estratégia de desenvolvimento local, apoiada pelo campus Caçapava do Sul. O Geodia faz parte do calendário de eventos de Caçapava do Sul e da Unipampa. E é uma felicidade enorme participar deste Geodia Nacional.
tudo bem? Bem. Tu, né, que pedala aí há tantos anos em Caçapava, participa de campeonatos a nível estadual e tá podendo ver o esporte crescer significativamente aqui no município, né? Principalmente nos últimos anos. Teve um aumento assim no número de ciclistas e que praticam o esporte, né, da pedalada nas suas mais variadas modalidades. Assim, na tua opinião, quais são os motivos que contribuíram para essa popularização do esporte, principalmente aqui em Caçapava? Sim. Bom, no esporte eu vejo, assim, por participar dessas competições amadoramente, né? Então me fez conhecer vários outros lugares aqui no Rio Grande do Sul. Conhecer outras pessoas, divulgar até a cidade. E nesses lugares, não tem tantos lugares privilegiados em Caçapava. O nosso relevo, muito bonito, que chama bastante atenção do pessoal de fora. A altimetria, que eles procuram bastante, né? Não muito alta, também não muito baixa. A variedade de estradas de chão que a gente tem aqui próximo à cidade, né? E os pontos turísticos também, né? Que é muito bonito. Nossas filhas todas passam por eles, né? Que é o que chama a atenção do pessoal de vir participar aqui. Fico bem enlouquecida com o lugar. Tá, e assim, dentro desses roteiros de pedalada que tu costuma frequentar, ou o grupo que pedala junto contigo, seja para mountain bike, cicloturismo ou ciclismo de estrada mesmo, em rodovias, qual que tu considera mais bacana, assim? Olha, o mais bonito, na minha opinião, aqui é o Vale de Santa Bárbara, que passa até pelas regiões das Grandes Pedras ali, né, que tem um ponto turístico mais conhecido que é Caçapava, que é a Pedra de Figueiredo. Então o pessoal que vem de fora procura mais ir para o cicloturismo, né? E bem pertinho aqui tem a Minas da Nade. Então é um ponto, uma vista maravilhosa de todo o vale ali, né? É curtinha, tem bastante altimetria, o pessoal gosta de treinar subidas e descidas também, né? E o ciclismo de estrada, né, a gente tem aqui a rodovia que vai a Lavras, que é bem tranquila, bem calma, assim, tem a descida lá do Seival, que o pessoal gosta muito de pegar velocidade lá, né, de speed. E as regiões mais legais de andar aqui. Fora as outras, tem várias aqui, estrada por tudo, e trilha por tudo, as mais bonitas. Joia, com certeza. Isso. E parabéns para vocês também por estarem assim nessa questão de divulgar o esporte, principalmente em Caçapava. Eu acho que essa formação dos grupos também de pedalada é uma coisa que acaba incentivando, porque vai mesclando assim pessoas com vários níveis, né, já de contato aí com o esporte, vai motivando, vai trazendo oportunidade também de visitar outros lugares juntos, né, dá mais essa segurança. Então, eu acho que parabéns para vocês pela iniciativa e acho que, sinceramente, o cicloturismo e essa pedalada aí no Vale do Santa Bárbara representam bem o potencial de Caçapava, né? O que mais representa, né? E também, parabéns pela tua dedicação também no esporte aí, nesse tempo que tu tá. Acho que tu despontou e levou o nome do esporte para várias cenas, né? Locais, regionais, estaduais. Isso. Legal. Eu queria convidar a galera que curte o mountain bike, né, a conhecer, a desafiar essas montanhas aqui, né? Vale a pena. É isso aí. Obrigada, amigo.
Agora sim, depois de uma longa descida, nós chegamos na parte mais baixa do percurso, onde ocorrem as rochas sedimentares da bacia do Camaquã. A bacia sedimentar do Camaquã é composta por rochas sedimentares como os conglomerados, arenitos e lamitos. Estas rochas ocorrem desde a região a leste de Caçapava, incluindo regiões como as das Guaritas, Guarda Velha e Bom Jardim, até as regiões da Serra do Segredo, Serra dos Lanceiros e do Vale de Santa Bárbara. São nessas rochas que foram encontrados os fósseis mais antigos do estado do Rio Grande do Sul, que existiram antes mesmo do surgimento dos artrópodes. Além disto, estas rochas são também o registro de grandes rios, que há cerca de 550 milhões de anos atrás trouxeram sedimentos para essa região e hoje nos ajudam a compreender a evolução do planeta Terra. Nossa, essas rochas aqui da Cascata do Pessegueiro são incríveis, né, Vini? Esse lugar é simplesmente perfeito para uma atividade de geoturismo. Estamos na cascata do Arroio Pessegueiro, na base do Cerro do Peral, que junto ao Cerro do Bugio, Espinilho e tantos outros, formam a Serra de Santa Bárbara. Esta serra é bem alongada no sentido norte-sul, com aproximadamente 30 quilômetros de comprimento e estreita no sentido leste-oeste, com 1,5 km de largura. Esta forma de relevo constitui uma das maiores ocorrências de rochas vulcânicas de Caçapava, formadas há aproximadamente 570 milhões de anos, quando grandes vulcões expeliam lava bem viscosa e fragmentos de rocha incandescentes. A rocha que ocorre aqui na cascata do Pessegueiro chama-se riolito e foi formada pela cristalização da lava que fluía como um rio, daí o nome, como pode-se ver pelas marcas onduladas que ficaram registradas na rocha. Já no Cerro do Bugio, a rocha, chamada ignimbrito, foi formada pelos fragmentos de rocha incandescentes, depositados em camadas à medida que iam sendo expelidos explosivamente pelo vulcão. Todas elas são rochas que possuem os mesmos minerais que os granitos. Porém, granitos são rochas plutônicas, formadas a vários quilômetros de profundidade. Nesta serra, também já foram encontradas algumas pequenas ocorrências de cobre, cujos antigos resquícios da mineração podem ser vistos na porção mais a sul da serra, na região conhecida como Furnas. A partir daqui, nossa pedalada segue por alguns quilômetros, margeando esta magnífica serra.
cansa de admirar esse lugar toda vez que viemos aqui. É fantástico o contraste formado entre essas rochas e o vale. E além disso, podemos praticar diversos esportes e contemplar a beleza única desse lugar. A Serra do Segredo é outro geossítio espetacular do Geoparque Caçapava, aspirante Unesco. São formações rochosas incríveis, arredondadas, algumas com 150 metros de altura, onde as rochas são conglomerados. O melhor lugar para conhecer essa maravilha, associada a uma rica biodiversidade, é o Parque Natural Municipal da Pedra do Segredo, onde há muitas possibilidades de trilhas e onde os praticantes da escalada em rocha vêm curtir algumas das vias mais difíceis e clássicas do Brasil. Pertencente ao bioma Pampa, a vegetação do Vale de Santa Bárbara apresenta uma diversidade de mosaicos de florestas de pequeno porte, matas de encosta ao longo dos cursos d'água e nos paredões rochosos, além de uma vegetação rupestre e uma diversidade de campos, sendo essa a sua singularidade. Diferente de outros tipos de bioma, a riqueza do bioma Pampa não se encontra nas árvores, e sim no campo. Estima-se que de toda a sua biodiversidade, o conjunto de flora campestre englobe cerca de 2.150 espécies vegetais. Por conter essa diversidade ecológica, o Pampa é considerado uma área de importância biológica extremamente alta e prioritária para a conservação da natureza, segundo estudos realizados pelo Ministério do Meio Ambiente. A geodiversidade existente no Vale de Santa Bárbara condiciona a estruturação, a manutenção e a conservação de hábitats para uma diversidade de espécies desse bioma, mas principalmente das cactáceas. E de pensar que em 1974, Edgar Kittelman conquistou a primeira via de escalada na região de Caçapava, e sua ascensão até o cume da Pedra da Abelha está registrada na via que leva o seu nome. A Pedra da Abelha, também chamada de Pico Maior do Segredo ou Pedra Alta, sempre representou um desafio para os escaladores por ser um local onde o acesso ao topo só se dá através da escalada nas paredes de conglomerado. Seu Edgar, como era chamado, foi o pioneiro do montanhismo gaúcho e caçapavano, e a sua história ficou registrada junto às rochas de Caçapava. O Edgar Kittelman, com apoio e segurança proporcionada pelo seu sobrinho Rogério Kittelman, os dois chegaram no cume, no topo da Pedra Alta, da Pedra da Abelha, ou do Pico Maior do Segredo, em 1974. O Edgar Kittelman, o nosso excelente gaúcho, exímio pioneiro brasileiro e sul-americano, no ano de 1973, através de um anúncio de um jornal, descobriu que a Prefeitura de Caçapava do Sul organizaria naquele ano um grande evento. E o Edgar Kittelman foi até Caçapava do Sul com seu sobrinho Rogério Kittelman e realizaram esta viagem até chegarem na fabulosa, mítica, lendária e, portanto, histórica Serra do Segredo de Caçapava do Sul. Apesar das adversidades, por ter sido um deficiente físico, com deficiência física parcial da cintura para baixo, iniciou aqui, na Pedra Alta, na famosa Pedra da Abelha, a sua escalada. Finalmente, conseguiram chegar no cume, no topo da Pedra Alta,
no ano de 1974. E na região de Caçapava do Sul, na Serra do Segredo, 14 anos depois da primeira escalada que ele realizou, eu realizei outras escaladas de relativa importância, porque eu considero a mais importante a primeira, a escalada da Pedra Alta, a escalada da Pedra da Abelha, que o Edgar conquistou no ano de 1974. Conquistei uma série de outras escaladas, na própria Pedra Alta, na Pedra da Abelha, na Pedra do Segredo, na Pedra do ET. Conquistei algumas das primeiras escaladas tecnicamente difíceis da região da Serra do Segredo. Me sinto profundamente honrado de fazer parte desta história de pioneirismo, da escalada em rocha e do montanhismo no extremo sul do Brasil. Gratidão, mestre Edgar Kittelman. Gratidão, queridos amigos do impressionante e exemplar projeto Geoparque Caçapava Aspirante Unesco. Paulinha, vamos parar aqui no Galpão de Pedra um pouquinho? Eu acho que eu vi o seu Manuel aí na frente. Seu Manuel, há quanto tempo existe o camping aqui? Como é que foi o começo? Como é que foi toda a história aqui do camping? O camping eu comecei em 27 de dezembro de 97, então deixamos por 98. Começamos em 98, é uma brincadeira minha e da minha esposa. E aí até hoje nós estamos aqui brincando com o Galpão de Pedra, claro. Porque no início foi uma brincadeira, agora é uma coisa muito séria. Então nós estamos aí há 21 anos, 22. Aí por 97, 98, já existia algumas vezes de escalada aqui. Mas tu lembra como é que foi assim, a partir daí, a chegada dos escaladores ou de outros turistas que frequentavam Sim, não, mas na época tinha poucas vias, ó, tinha, que eu saiba, em 98, ó, tinha a via do seu Edgar lá na Pedra Alta, depois no Segredo tinha umas 2 ou 3, e uma do Diequinha aqui no ET. O resto não tinha via nenhuma. Então aqui na Pedra do Leão, nessa época, não tinha nada disso. Não tinha nenhuma via. Aqui na Pedra do Leão não tinha nenhuma via. Sim. Em 98. Interessante que as primeiras vias daqui, da Pedra do Leão, elas foram abertas foi por escaladores de Caçapava. Daqui, né? Só pelo pessoal daqui. Eram os guri que começaram. Era o André Godinho, que era o mais velho. Depois tinha o Arlindinho, o Canela, que tinha aí 10, 11 anos. E o André era o responsável por eles. Aí eles começaram a escalar aí, mas eles não tinham, claro, não tinham grana, não tinham nada para... A primeira corda boa mesmo fui eu que doei para eles, então eles começaram a abrir via aí. Até hoje estão aí. Vinham a pé da cidade para cá, né? Sim, tudo a pé. Tudo a pé. Às vezes eu ia buscar na cidade ainda. Pessoal que vem passear aqui, não só escalador, mas turista também, que tipo de atividade eles costumam fazer, que coisas que... Cara, tem de tudo, ó. Tem uns que gostam de vir para descansar, ficar comendo, bebendo e dormindo só. Tem outros que gostam de caminhar, de fazer trilha. Tem de tudo. De que lugares eles costumam vir? De tudo que é lá do mundo aí, de tudo que é beco, não tem. Do Rio Grande do Sul também nem se fala, mas de fora tem muita gente que vem. Sobre os produtos que vocês oferecem aqui, que vocês vendem. Produto, tudo caseiro aí, ó. Tem vários tipos de doce. A mulher faz queijo, pão integral para gurizada, quando estão aí, que é. E tem as refeições também que vocês... Sim, se o pessoal, quando voltar ao normal, à normalidade, nós fizemos. Se o pessoal agendar, nós fizemos, senão não. Sim. Mas então é isso, seu mano. É aí, cara. Não, temos aí, certo? Nós temos aí.
Esse roteiro de bike é uma página da história da Terra, um entrelaçamento entre o passado, o presente e o futuro, por onde percorremos nos juntando a essa paisagem. A gente se sente tão pequenininho quando mergulha nesse vale, mas ao mesmo tempo podemos perceber a grandiosidade que é cada giro que a roda da bike faz pelo percurso do Vale do Santa Bárbara.